Olá, muito boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, que venho vencendo nas áreas de rejeição, procrastinação, baixa autoestima. Meu nome é Carlos Eduardo. Hoje a gente vai trazer a última mensagem da série. Tá? Então, eu queria compartilhar algumas informações, antes mesmo da gente começar a trazer o conteúdo dessa última mensagem para vocês. Então, eu quero dizer, reforçar e deixar de forma clara alguns conceitos que foram passados aqui para vocês durante as 7 semanas. Quem estava aqui desde o começo? Algumas pessoas. Mais importante do que qualquer coisa dentro do processo do 30 semanas é nós termos a persistência, é nós estarmos todos os dias ou todas as semanas em todas as ministrações, em todos os grupos de apoio. Isso faz parte do processo do 30 semanas. Então, deixa eu trazer algumas verdades para vocês, reforçar essas verdades que já foram ditas nas outras mensagens. Como, por exemplo, eu sou um filho amado de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou um filho amado de Deus. Essa já é a primeira verdade que eu quero trazer, deixar para o meu coração e para o teu coração. Eu decido estar nesse ambiente buscando a ajuda de Deus. Já posso me declarar um vencedor pela vitória de Deus. Em minha vida, é só uma questão de tempo. Quem crê nisso? Eu creio. Vou dizer para vocês, ao longo dessa palavra, dessa mensagem, algumas coisas ao meu respeito. Então, eu quero dizer que, se foi possível na minha vida, é possível na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Bem-vindo, isso aqui é um lugar seguro. Bem-vindo à série Caminho para o 30 Semanas. Essa é a última mensagem dessa série, Caminho para o 30 Semanas. A partir do dia 2 de março, nós vamos iniciar o ciclo. Então, eu quero aqui deixar o convite para vocês. Venham, façam parte do ciclo desse ano de 2018. Esse, com certeza, vai ser o melhor ciclo dos últimos anos. Quem crê nisso? Pode dizer um amém comigo? Amém. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Alguém duvida disso aqui? Eu acho que não, né? Nem vou insistir muito nessa pergunta. Existem, dentro do conceito do 30 semanas, da estrutura, 3 dimensões nas quais o ser humano se relaciona. Nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos conosco e nós nos relacionamos com as outras pessoas. Esse parâmetro de relacionamento, o 30 semanas durante esse processo, ele vai sugerir e vai te possibilitar um equilíbrio em todos os sentidos, tanto nesse relacionamento com Deus, no relacionamento consigo e no relacionamento com outras pessoas. Se comparássemos, isso a gente já trouxe nas outras mensagens, mas eu quero reforçar um pouquinho para vocês, porque nós precisamos ter muito bem entendido essa realidade do 30 semanas nas nossas vidas. Se nós comparássemos os problemas emocionais a uma árvore, pode colocar a árvore para a gente, nós veríamos que a orfandade é a raiz de todos os males emocionais. Tudo começa por aqui. O tronco dessa árvore seria a rejeição. Orfandade, a rejeição. E os grandes galhos seriam as compensações, tais como, aqui a gente já começa a ver problemas com maior clareza, com os nomes mais utilizados no nosso meio, como, por exemplo, a codependência, a religiosidade, desvios de sexualidade e vícios de uma forma geral. Desses galhos maiores surgem outros menores, com outras proporções de compensação, como, por exemplo, a compulsão, a ira, perfeccionismo, procrastinação, entre outros. Quando eu cheguei não era 30 semanas ainda, era os antigos Celebrando a Recuperação, eu tinha muita dificuldade, né? Eu tinha problemas com vários tipos
de compensações, e, no fundo, eu não sabia por onde começar. Eu acho que essa realidade, infelizmente, é muito mais comum na vida das pessoas que chegam no 30 Semanas ou no Antigo Celebrando a Recuperação do que a gente imagina. Eu imaginei que eu estava vindo tratar de depressão. Eu tratei, né, eu passei por esse processo durante mais de 10 anos. Né, hoje, em nome de Jesus e graças a Deus e a ajuda do 30 Semanas, eu já superei esse problema, mas eu venho vencendo todos os dias. Mas eu achei que, de fato, eu teria que tratar a depressão. Então, a minha busca, no primeiro momento, foi através de um grupo de depressão, foi para entender o processo de depressão, para entender os sintomas da depressão e tudo aquilo que acontecia na minha vida. Quando eu entrei no grupo de partilha, no grupo de apoio, eu comecei a escutar histórias que tinham a ver com a minha vida. Eram os mesmos problemas, as mesmas reclamações e as mesmas situações. Essa identificação ajudou com que eu tivesse mais clareza na solução do meu problema e eu conseguisse ir à frente nas outras semanas, nos outros ciclos e nos outros anos. Já faz algum tempinho que eu estou hoje 30 Semanas, o Antigo Celebrando a Recuperação. Identificamos as funções do 30 Semanas através do Espírito Santo nos guiando e que nos ajudam a identificar e remover alguns bloqueadores. E a paternidade de Deus poderá, através da exclusão desses bloqueadores, fluir na nossa vida e através da nossa vida em outras pessoas. Vivemos a aceitação como filhos amados de Deus, e é o que será gerado em nós, de forma definitiva, são os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Vou trazer para vocês, antes mesmo da mensagem, um trecho do livro O Segredo da Vida Abundante, de Stormy Orman. Desde muito cedo, somos apresentados a figuras imponentes e imbatíveis, os famosos super-heróis. Mesmo sem dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie de super-herói, ou Mulher Maravilha, com força e recursos suficiente para vencer os problemas e diversos tipos. Isso acontece, sobretudo, com as questões de ordem emocional, que revelam quanto somos frágeis e vulneráveis. Para muitas pessoas é difícil sustentar a sua própria humanidade, pois carregam consigo traumas, medos, insatisfações e sentimentos de inutilidade, uma sensação terrível de que não conseguirão ir muito longe. Muitos desses problemas foram causados por pessoas bem próximas. É aí que está o X da questão. Às vezes, nós buscamos essas soluções, esses problemas muito longe da gente. Quando as pessoas muito próximas, como os pais, os amigos, os professores, cônjuges, entre outros, que teceram uma corrente de segurança e certeza quanto à vida. Isso de forma direta e intencional ou de forma indireta. Tá? Nem todas as pessoas sabem o quanto fazem mal para outras, conduzindo às atitudes autodestrutivas. A boa notícia, deixa eu te falar uma coisa, tudo isso tem cura. Você crê nisso? Eu creio nisso. Tudo isso tem cura. Deixa eu te trazer uma verdade. A mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicado em sua cura. Deixa eu repetir para você que essa frase é para a gente guardar no nosso coração e viver essa realidade. A mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicado em sua cura. Durante muito tempo, eu comecei a analisar a depressão. Eu falava assim, puxa, mas o que me leva, o que me traz, quais são as consequências de tudo isso? E uma das coisas que eu entendi a respeito da depressão é que eu gostava de estar dentro da depressão. Olha que absurdo, né?
Quando eu falo isso, todo mundo olha para a minha cara e fala assim, uau! Mas era cômodo as pessoas olharem para mim, puxa, coitado dele, deixa eu estender a mão dele, olha, ele não consegue, deixa eu empurrar ele, deixa eu fazer junto com ele, deixa eu fazer para ele. Só que isso fazia um mal na minha vida de forma inconsciente e direta. Sobretudo porque eu colocava todas as minhas forças aplicando ela na dor, para que essa dor se intensificasse cada vez mais. E eu entendi, durante o processo, que, ao invés disso, eu deveria aplicar na minha cura. E foi onde as coisas começaram a mudar. A situação começou a se reverter. Então, toda aquela energia, todo aquele vigor, eu comecei a canalizar para o lado positivo. A restauração é para os corajosos e destemidos. Deixa eu falar uma coisa. Você que está aqui, hoje, isso diz muito mais a seu respeito do que você imagina. Você é um corajoso, você é uma corajosa, você é um destemido, você é uma destemida. Amém? Então, tenham certeza disso, que o fato de você simplesmente estar aqui, na sexta-feira, você poderia estar fazendo N coisas, você poderia estar em muitos lugares, mas você preferiu dar prioridade para o seu processo de cura. Parabéns, né? Deus abençoe sua vida e comece o ciclo a partir de 2 de março, né? Não de 2018, que 2018 já é, né? De 2 de março. É preciso coragem para decidir mudar a si mesmo, para prosseguir até o fim. Ele não será adequado para as pessoas que se julgam perfeitas, somente para as pessoas normais. Deixa eu falar uma coisa. Bem-vindo a esse lugar. Esse lugar é um lugar que realmente aceita as pessoas imperfeitas. Normalmente, a gente falaria que esse é o lugar que é proibido pessoas perfeitas. Nós somos pessoas normais, portanto, pessoas imperfeitas. Então, bem-vindo. Esse lugar, logo no comecinho eu disse para vocês, é um lugar seguro, onde você pode ser você mesmo. Tá bom? A boa notícia é que podemos ser otimistas quanto ao nosso futuro, como lemos em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Está escrito: estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o fim de Jesus Cristo, até o dia de Cristo Jesus. Ao lado de Jesus, você pode alcançar e viver a sua melhor versão diariamente. Quem quer viver aqui? A melhor versão sua, o melhor eu, aquilo que você pode ser melhor, né? Essa é a minha e provavelmente é a sua vontade que você está aqui hoje, né? Com certeza você veio buscar. Rapidamente, quais são as decisões para você tomar para você viver livre e pleno? São as mensagens que a gente trouxe nas 7 semanas anteriores. A primeira, você tem que admitir, eu decido admitir que tenho um problema. A segunda, eu decido confiar e eu decido confiar em Deus. A terceira, da entrega, eu decido entregar tudo a Deus. A quarta, eu preciso depender, eu decido depender de Deus. A quinta, eu decido obedecer a Deus. A sexta, confessar, eu decido confessar. A sétima, reparar, é outra decisão, eu decido reparar. E a oitava, que a gente vai falar hoje, um pouco a respeito dela, de compartilhar. Eu decido compartilhar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho passado algumas experiências, mas as maiores e mais significativas são aquela que eu levo aquilo que aconteceu na minha vida, na vida de alguém, ou para as pessoas que estão assim sedentas em busca de uma resposta que muitas vezes elas não têm, né? Que eu olho na carinha, no rosto de cada um grande ponto de interrogação. O testemunho é uma forma de você compartilhar aquilo que Deus fez na tua vida, né? A glória é de Deus, mas você tem a responsabilidade e você tem que assumir essa ação, né, como propriedade
de levar na vida e abençoar outras pessoas. Chegamos na última versão, na última mensagem da série Caminho para o 30 Semanas. Iniciaremos com esse versículo que descreve a finalidade do ministério 30 Semanas, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Eu vou ler com vocês, por favor, me acompanhem no multimídia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém? Quem crê nesse versículo? Então vamos, a partir daqui, né, entender que todas as coisas transbordam através de Cristo nas nossas vidas. E agora, as consolações, o processo de cura, de restauração na minha e na sua vida. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: vocês, porém, serão geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você está vivendo, o que você vai viver, é real. Bem-vindo ao mundo real. Mais uma vez eu vou trazer o exemplo de quando eu tratei com a depressão. Eu sempre digo para as pessoas que a maior dificuldade da pessoa que está com depressão é tratar a vida na realidade dela, nas coisas cotidianas. A pessoa, quando ela está com depressão, ela fica acuada, ela tem medo, ela tem ansiedade, ela tem insegurança. Então, a realidade é uma coisa que atinge muito forte a pessoa com depressão. Não é isso? Mas agora você vai ter a liberdade de viver isso de forma comum. Você vai escutar nos grupos de partilha, você vai escutar nas palavras, nas ministrações, tudo aquilo que você vem passando e sofrendo, e muito mais importante do que tudo isso é o caminho, o direcionamento, o processo de cura para a sua transformação. A palavra real aqui não é apenas no sentido de existência, mas no sentido de pertencimento ao Rei Jesus. Ou seja, você faz parte da realeza. Quem acredita aqui nisso? Eu creio. Eu aprendi a acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus não fez você para dar errado. Você precisa acreditar que Deus não fez você para sofrer. Você precisa acreditar que Deus não fez você para ser envergonhado. Você é filho amado de Deus. Você faz parte da realeza. Então, recebe isso, de verdade, no fundo do teu coração, e vai atrás da cura, vai atrás do processo de transformação. Isso é um fato verdadeiro, apesar de que, nesse mundo, você ainda tem certos defeitos, maus hábitos, alguns vícios, que precisam ser vencidos diariamente, não é isso? Não é porque a gente entrou no 30 Semanas que vai acontecer um clique. Ou até pode acontecer um clique, mas o 30 Semanas é um processo. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, uma semana de cada vez, uma vitória de cada vez, não é isso? Uma descoberta de cada vez. De repente, são anos e anos da nossa vida que a gente viveu no escuro. Aí a gente viu a claridão, dói os olhos. Nem sempre a gente está preparado para ver tudo de uma vez, no momento exato em que a gente se apresenta. Então, isso faz parte de um processo também de preparação. Isso é para o nosso cuidado, é para a nossa saúde emocional também. Tudo que você viveu pode ser usado por Deus para potencializar sua vida e a de outras pessoas. Isso você vai ver aqui. Tudo que você viver aqui, você com certeza vai poder usar na vida de outras pessoas, para encorajar, para testemunhar, para glorificar a presença de Deus e o que Deus tem feito na tua vida. Isso, sem dúvida,
é uma possibilidade muito grande. E eu quero trazer essa mensagem de compartilhamento com esse contexto também, de dividir, de doar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O pastor Chris Valentin, em uma das suas publicações, disse o seguinte: Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza. Quem acredita nisso? Eu tenho certeza, não tenho dúvidas, né, que Deus não fez a gente para sofrer, Deus não fez a gente para a pobreza, Deus não fez a gente para as dificuldades, mas nós precisamos passar para o nosso processo, às vezes para nos preparar para as coisas maiores. Enfim, tem uma série de coisas que talvez a gente consiga entrar um pouquinho, mas não no detalhe hoje. Alguns problemas ainda não acabaram. Eu não sou profeta do caos, mas eu preciso ser realista com vocês, né? Os problemas não acabaram. Não é isso? Então, assim, você vai entrar no processo de cura, você vai ser confrontado, você a todo momento vai ter a resistência de vir aqui toda semana, né? Eu já escutei pessoas olharem para a gente e falar assim: meu Deus, por que 30 semanas? Não podia ser 3? Não, tinha que ser 30. Tem que ser 30. Né? Faz parte do processo, a gente tem que aprender uma coisa de cada vez, viver uma coisa de cada vez, viver uma situação de cada vez, aprender a lidar com um problema de cada vez. Então, tem que ser 30 semanas, gente. Vamos ser obedientes, pelo menos nisso. Né? Então, em todas as coisas, mas os problemas não acabaram, eles continuam. Mas o que está em você é maior do que quem está no mundo. Então, glória a Deus por isso. A vitória já está garantida, em nome de Jesus, na minha e na sua vida. Faça hoje, em Filipenses, antes da gente fazer alguma coisa, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Se não terminou, ainda não chegou ao fim. Deixa eu te falar isso. Não chegou ao fim. Vá em frente, continue, né? Porque Deus tem mais para a tua vida, né? Olhe para Deus e fale assim: Deus, mais, eu quero mais, né? Seja corajoso, seja destemido e vamos em frente. Faça hoje uma avaliação honesta de como você está e veja que, em um único ciclo, para as pessoas que já passaram por um único ciclo, já melhorou, a gente já melhora bastante, mas nem sempre é o suficiente. Né? O critério, a estrutura, o modelo do 30 semanas, a partir do momento que você vive isso, ele passa a ser um estilo de vida. Você vive todos os dias, estando ou não no ciclo, participando ou não do ciclo. Você começa a falar as linguagens, você começa a fazer as coisas, você começa a criar os bons hábitos, né? E, naturalmente, você começa a abrir mão dos maus hábitos. Deixa eu fazer um convite para você. Olha, você está convidado a multiplicar o que você recebeu aqui e vai receber esse ano de 2018. Compartilhando sobre essa ferramenta ou até servindo no ministério. Muitos de nós, ou a grande maioria que passa pelo ciclo, não tem como não servir no ano anterior. O que Deus faz das nossas vidas, a gente sente a obrigação no coração e uma alegria tão grande que a gente precisa estender a mão para o outro. A gente precisa compartilhar, a gente precisa abençoar uma outra vida. Né? Se Deus fez na nossa vida, né? Que ótimo será se a gente alcançar a vida de outro. Sobretudo, creia que isso é um processo e Jesus terá o privilégio e prazer de terminar a obra que Ele já começou em você. Essa é uma promessa de Deus. Ele vai terminar conforme eu li aqui, inclusive, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 6. O pastor Bill Johnson diz o seguinte, em uma das publicações dele: quando você entender plenamente quem Deus o chamou a ser, você nunca, guarda aí, você nunca vai querer ser ninguém além de você mesmo, ou de si mesmo. Olha que coisa mais maravilhosa. Quando você descobrir o seu real propósito de vida, você não vai querer mais ser ninguém.
Você não vai se comparar com ninguém, você não vai comparar a atitude de ninguém, você não vai comparar a situação de ninguém, você vai querer ser você mesmo. Ó, eu creio nisso. Você crê nisso? Quem está acordado aí, levanta a mão. Glória a Deus, tem bastante gente acordada. Você é alguém escolhido por Deus para fazer algo especial. O mundo é imperfeito e feito de pessoas imperfeitas como eu e você. Continue entendendo que você é igual e qual é o seu papel nessa situação. Estando atento às falhas de caráter e sempre disposto a crescer, melhorar, caminhar ainda mais profundamente no seu processo de cura. Nesta caminhada foram 8 grandes decisões. Então, dentro do processo de 30 semanas, você vai ter, nesse ciclo de 2018, a possibilidade de reafirmar todos esses conceitos, todo esse conteúdo, toda essa estrutura, mas participe. Participe, porque vai fazer muito bem e vai valer a pena. Sua cura deve gerar em você um desejo de gratidão. E essa gratidão pode ser identificada como um chamado. Presta atenção. Né? Os céus estão abertos sobre a sua vida, e tudo o que você tem vivido demonstra o quanto o céu ou do céu você tem experimentado. Tá? Então, uma ferida fechada, alguém, não sei se já escutou isso, mas eu vou repetir. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Essa é uma grande frase que você vai encontrar e vai se deparar com ela durante o processo aqui do 30 semanas. Né? Então, dentro daquilo que você está tratando hoje, muito provavelmente você vai encontrar o seu dom, o seu chamado, né? O seu ministério. Então, recebe isso, em nome de Jesus. É Deus que está falando ao teu coração e ao meu coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, nos versículos 12 e 17, está escrito assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Alguém conhece essa história dos leprosos? Amém, bastante gente. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era o samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Dentro dessa historinha, trazendo para a nossa realidade, em que time você quer estar? Nos 10? Entre aquele que voltou ou dos 9 que não voltaram? Isso é uma decisão, isso é uma escolha. Só você pode fazer. Jesus curou todo mundo. Não foi isso que está aqui no Evangelho de Lucas? Só que só um voltou para agradecer. Então, a minha oração e o nosso desejo é que você faça parte desse e que esse se multiplique, tá? Para que você volte com gratidão para abençoar mais vidas através da tua vida, que eu tenho certeza que Deus vai restaurar. Algumas atitudes práticas para viver compartilhando, especificamente. A primeira, compreenda que você foi gerado em Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes mesmo da gente nascer, nós fomos chamados e amados por Deus. Você crê nisso? Você acha que Deus, quando criou você, criou de qualquer jeito? Criou para fazer qualquer coisa? Criou para dar mais ou menos certo ou errado? Eu não consigo pensar num Deus assim. Vou fazer uma criação mais ou menos. Se der certo, bem. Se não der, não consigo pensar. Viva os padrões dos céus em sua vida, pois eles são o plano original de Deus para você. Viva os padrões do céu. Segundo, creia que a mesa do rei é para você também.
Hoje eu abri aqui dizendo que eu estou vencendo na área de rejeição, né? Então é uma luta para mim, esse ponto, principalmente, acreditar que a mesa do rei é para mim também. Mas creia nisso. Conforme está na palavra, em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Que hoje você receba esse convite, que se você precisar levar alguma coisa para sua casa, que você leve essa mensagem, a palavra de Deus direta no meu e no seu coração, que você sempre vai estar à minha mesa. Amém? No Evangelho de João, capítulo 16, 33, está escrito assim, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vocês lembram dos problemas que eu falei para vocês? Não acabaram. Só que existe uma promessa de Deus dizendo que neste mundo nós teremos as aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. É nisso que a gente precisa se apegar. Não na primeira parte do problema, mas na segunda, que é a solução. Nós temos que ter uma visão mais otimista, ao invés de uma visão pessimista. Nós conseguimos, às vezes, olhar o problema com maior ênfase do que a solução. Às vezes, a solução está tão grande do nosso lado, mas a ênfase tem que ser no problema. Eu venci o mundo. Acredite, creia. Terceiro, reconheça a sua identidade em Cristo. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, está escrito assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ponto final. Você é um filho de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Glória a Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Você tem uma nova identidade em Cristo, foi criado nele, mas por conta da ação do pecado original, lá de trás, o pecado de Adão e Eva, você nasceu destituído desse lugar. Contudo, foi chamado para restituição. Seus pecados o afastam do reino, mas o seu arrependimento e a fé em Jesus o fazem ingressar de novo no mesmo lugar, no lugar original, da onde você veio, aonde é a sua casa, né? Na glória, junto de Deus. No reino do qual faz parte, existem outros valores, outras moedas, outros costumes, a fé e até outra língua. Deve-se entendê-los com uma nova perspectiva, pois ele está perto de sua total percepção. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 13, lemos a história do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Ele veio, né, ele requereu, né, acho que não sei se tem essa palavra, mas vamos lá. Ele pediu, né, a sua parte, não foi isso? Ele pediu a sua parte, foi embora, fez o que tinha que fazer de forma resumida, né? Acabou com tudo. Mas o que aconteceu no final dessa história, gente? O filho, para resumir aqui, reconheceu o seu erro, arrependeu-se e humildemente retornou à casa do pai. O pai lançou fora o filho? Muitas vezes eu olhei para a minha história e eu achava que eu não deveria estar, eu não merecia cura, né? Deus não ia nunca perdoar os meus pecados, isso não ia dar certo, né? Mas Deus acolhe novamente, desde que o teu coração esteja voltado a Ele, de forma humilde, de forma com arrependimento. O pai lhe ofereceu uma festa, e o melhor com seu rebanho presenteou com roupas novas, um anel, sandálias para os pés, e fez um grande
churrasco, na versão aqui 30 semanas, né? Dessa forma, você é recebido de volta para a casa do Pai. Seja bem-vindo hoje. Você está agora de forma original no seu lugar que você deveria estar. Recebe isso com muita alegria no coração. Dessa forma, você é recebido de volta com alegria e como filho amado, para viver um novo tempo e uma nova identidade. Como diz o pastor Bill Johnson, Deus anseia por um relacionamento íntimo conosco e celebra quando isso acontece, da mesma forma que aconteceu com o filho pródigo. Sua identidade está em Deus, não esqueça disso, Ele é seu Pai. Você foi convidado a se revestir de novo, com vestes novas. O que significa vestes novas? Representa a filiação e identidade, fazem parte, ou você fazer parte da realeza. Um anel é um símbolo de autoridade. Nós temos em Cristo autoridade como filhos de Deus. Calçados que representam a honra e a proteção. Estamos seguros em Deus. E o boi gordo, o tal do churrasco, né? Representa a celebração, a gratidão e a fartura. Os céus estão em festa e você é convidado a participar do banquete real. Você recebe esse convite? Em nome de Jesus, que seja assim na minha e na sua vida a partir de hoje. Quarto, planeje o seu futuro. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus tem revelado grandes verdades sobre o seu reino e sobre como é a vida com Ele. Então, receba essa revelação de Deus. À medida que caminhar com Ele, você receberá mais dessas verdades, né? E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente poderia até dizer que encaminhará, não é isso? Na minha versão aqui, humildemente da Bíblia, encaminhará. 5. Coloque a vontade de Deus acima do seu ponto de vista. Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: não se amodem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, percebe que tudo que possui é uma manifestação do céu. Tem que funcionar dessa forma. Essa é a estrutura, esse é o mecanismo. Entendeu? Vai viver essa realidade com abundância. 6. Olhe menos para o individual e mais para o coletivo. Enquanto o teu olho estiver no eu posso, eu quero, eu tenho, eu não tenho, eu não, eu, as coisas vão ficar difíceis. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Disse Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Onde que está o eu aqui nesse versículo? Não tem, né? Pelo menos nesse daqui, na minha versão, não tem. Diz o seguinte: ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Acho que talvez o eu está nessa interpretação do a si mesmo. Mas em último, não em primeiro. Então, comece a olhar com essa visão doadora, essa visão de compartilhar as coisas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. 6. Mesmo suas pequenas vitórias são grandes o bastante para encorajar quem está perto de vocês. Quem acredita nisso? Eu, por muito tempo, não queria dar meu testemunho. Eu escrevia, não dava. Escrevia, não saía. Eu sempre achava que era insuficiente. Olha que absurdo, né? Eu querendo dar o melhor testemunho, Deus querendo usar, né? E eu querendo fazer a melhor versão. Olha,
humildemente, eu querendo fazer a melhor versão. Não despreze os pequenos começos, nem tampouco as pequenas vitórias. Isso pode ser fundamental na vida do teu irmão. Eu lembro que a primeira vez que eu dei o testemunho, eu não esqueço, eu desci do lado, aqui sentei um pouquinho, aí depois eu saí. Quando eu saí, na porta eu fui abordado por uma senhora. E ela disse assim: você falou tudo. E eu não lembrava muito o que eu tinha falado, tá, gente? Na verdade, você falou tudo que eu precisava. Hoje, eu escutei o que eu precisava escutar. Olha, imagine se eu deixasse de falar aquilo que eu precisava ter falado por julgamento, para dizer assim, não, mas ninguém vai ser abençoado com esse meu testemunho, não. Vai ser sim. Vai ser sim. Não despreze as pequenas coisas. Tudo bem? Em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12, está escrito assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vem para cá. Vem entender o seu problema. Vem falar do seu problema no grupo de partilha. Vem falar com as pessoas que talvez estão passando os mesmos problemas que vocês. Né? Eu tenho certeza, no grupo de partilha a gente não pode dar conselho, mas você vai escutar histórias que você vai se identificar. E você vai olhar e vai falar assim: nossa, eu não estou sozinho. Nossa, não sou só eu. Glória a Deus por isso, achei esse lugar. 7, compartilhe suas pequenas e grandes vitórias. Compartilhe. Não fique julgando aquilo que Deus fez. Se Ele fez, compartilhe com o próximo. Você pode abençoar a vida de alguém, sim. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Deus ouve as suas orações? A minha ouve. Então, as consolações que vocês estão recebendo de Deus, vocês podem consolar outras pessoas. Começa por aí. Seja simples pelas consolações que Deus utiliza nas suas orações. Deixe Deus usar a restauração depois dos seus insucessos para encorajar outros que ainda estão derrapando. É interessante a gente falar dos nossos erros também. Nós não somos pessoas perfeitas. Lembra no começo? Nós não somos. Mas as pessoas precisam entender que elas têm que, de vez em quando, dar um escorregão, né? Ter um tombinho, mas precisa se erguer, precisa se levantar, mas a gente precisa colocar para as pessoas aquilo que está passando nas nossas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 7, está escrito assim: vocês mesmos viram com os próprios olhos todas as coisas grandiosas que o Senhor já fez. Amém? 8, pregue com palavras e com atitudes de amor. Isso é fundamental no compartilhamento, no processo de doação. 1 João capítulo 3, 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Venha, escreva seu testemunho, participe, compartilhe as informações, mas tome uma atitude. Não deixe que isso fique parado em você. Não retenha a bênção que Deus alcançou a tua vida, para que você possa alcançar a vida de outro. Compartilhe isso. As boas intenções morrem se não forem colocadas na prática. Deu para entender? As boas intenções morrem se não forem colocadas na prática. Não é isso? A fé sem obras é como um carro sem gasolina.
último modelo, lindo, maravilhoso, mas não anda porque não tem gasolina. Não anda porque não tem combustível. Adianta alguma coisa o carro? O carro é meio, o carro é transporte. Se ele não for abastecido com o combustível correto, não adianta você ter o melhor carro. Não adianta. A fé sem obras é como se fosse um carro sem gasolina. 9. Permita que Deus contagie guiando sua vida. Romanos 8, capítulo 13 e 14 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você recebe esse direcionamento? Amém. Décimo e penúltimo, né? Seja fiel no que você já recebeu. Não deixe para trás aquilo que já aconteceu na tua vida. Ao se falar, em Colossenses capítulo 4, 6, diz assim: ao se falar, seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Durante essa caminhada, cada um recebe muitos ensinamentos. Cada área de recuperação reconhecida, cada partilha, escrita das memórias, liberação de perdão, reparações e principalmente reflexões de como lidar com as nossas emoções. Isso enriquece grandemente a nossa vida. É isso que faz toda a diferença. Quem sabe dirigir aqui? Alguém aprendeu a dirigir quando pegou a primeira vez o carro? Não dá, né, gente? Não dá. Primeiro precisa saber que tem um volante. Deu risada aqui. Isso é um volante, precisa saber. Precisa ter um pedal que vai para frente e outro que para. Não é isso? Não parece para vocês um processo natural isso? Agora imagine se alguém chegar para vocês e falar assim: olha, esse pedal faz isso, esse pode ir. Qual que é a probabilidade de acontecer um acidente? 130%. Isso, 130%. Então, faça e passe pelo processo. Não despreze o processo, que ele vai te capacitar a você fazer com maior eloquência, com maior facilidade, com mais habilidade, né? E quem está sendo glorificado é o Senhor, através da sua vida. Não esqueça isso. Viva de hoje em diante, ciente dos principais motivos que podem fazê-lo ter alguns sentimentos quanto às pessoas que te ferem. A Bíblia ensina que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Agora eu quero transcrever um texto compromisso com vocês, para a gente ir para o último ponto e finalizar a mensagem. Eu vou dizer eu e vocês compartilham, vocês repetem comigo. Acho que não tem ali no multimídia, mas eu vou repetir, eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Vamos testar se todo mundo está acordado ainda, né? Então vamos lá. Eu. Ah, desculpa, você fala eu e você fala o seu nome, tá bom? Senão não dá, né? Eu. Isso. Me comprometo a exercitar minha paciência diariamente e a identificar os motivos dos meus sentimentos e de reações equivocadas. Está gravado, hein? Está gravado, hein? Amém? Então, isso é um exercício. Ninguém vai sair daqui paciente. Pode ter, eu acredito em milagre. Eu tenho certeza que Deus pode fazer todas as coisas. Pode modificar a vida de cada um aqui da porta ali para fora. Mas faz parte do exercício, do processo, do treinamento, da capacitação e do desenvolvimento da tua habilidade. Isso vai te trazer, ou vai fazer com que você seja uma pessoa mais paciente. Deu para entender, gente? Último, 11º, compartilhe suas conquistas. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12.
Anseio vê-los a fim de compartilhar com você algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Desculpa, o 11º não era o último, o 12º que é o último. Leve o amor de Jesus por onde você for. E está em Atos, capítulo 1, versículo 8. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem está se referindo à passagem bíblica que serão? Eu e serão nós, todos nós, seremos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Você aceita esse desafio? Deus vai derramar sobre a tua vida esse ano de 2018. Vai derramar de forma abundante e sobrenatural. Então, se prepara, porque você vai ter muito, muito para abençoar outras vidas. Versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Aqui é um resumo de uma rápida história, onde a pessoa que recebeu uma bênção, né, ela achou que deveria andar com Jesus, e Jesus falou assim, olha, não, você não vai andar comigo. Você quer esse convite, mas eu vou te fazer um outro convite. Você vai e avisa e fala para todo mundo na tua casa o que aconteceu. E para todas as pessoas que você puder. De repente, esse é o teu chamado, de espalhar o que Deus tem feito na minha e na sua vida, em nome de Jesus. A conclusão é que a vida de Jesus, possibilitada para nós, é verdadeira e fundamentada no amor. Sua vida é uma consequência de experiências e decisões, e nem todas elas foram, ou infelizmente, ainda vão ser positivas. O nosso pastor Carlito Paz diz assim, em uma das publicações dele, nunca nos parecemos tanto com Deus quando doamos, não só recursos e coisas, mas a nós mesmos. Foi o que Jesus fez, nos dando o maior presente de todos. Ele mesmo, nosso Deus, é o grande doador. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16, ninguém acende uma candeia e esconde um jarro ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, para os que passem perto de você e possam ver a luz, para os que possam passar perto de você e receber a cura, para os que possam passar perto de você e dizer assim, eu estou vendo uma pessoa que foi transformada aqui. Amém? 1 Timóteo 6,18. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Por último, capítulo 16, João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Você não precisa tentar vencer o mundo, pois ele já venceu por você. Precisa apenas vencer as aflições, uma de cada vez. Diga sempre, estou melhor do que eu mereço. Vivo hoje melhor do que ontem, e creio que o meu amanhã será ainda melhor, pois Jesus tem coisas novas e grandes para a minha vida. Você recebe essa mensagem? Então, em nome de Jesus, que essa palavra se aplique na minha e na sua vida. Deus abençoe vocês.